Sabe dizer o que é sinapse? É a passagem da informação do curso. Sinapse neural, né, entre neurônios, né, é a passagem do sinapse de um neurônio para outro, uma transmissão, realmente de um impulso nervoso. Aí tem a sinapse neuromuscular. Então, daí seria a transmissão do neurônio motor para o músculo. Né? Para ocorrer essa transmissão, o que é necessário? Para ocorrer a sinapse, né? O que é necessário? Isso é o quê, não? Criar potencialização ocorrendo, né, no neurônio pré-sináptico, pronto, que é o neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, né, sináptico neural. Então, eu tenho então a influenciação desse neurônio. Para quê? Para que ele libere o neurotransmissor. Aí é o que fala de terapia, né? As coisas são as partes do neurônio. Então, faz o neurônio do corpo, onde tem núcleo, todas as organelas, né? Citoplasmáticos, né? Tem, assim, né? Ali de proteínas. Revestido pela membrana plasmática, essas projeções de membranas plasmáticas do corpo, chamado dendritos, né? Tem uma projeção maior, que são os axônios. Os axônios, no final dele, vai ter uma parte maiorzinha, né? Chamada terminal axônio, onde armazena vesículos e neurotransmissores. Então, são transmissores sintetizados no corpo do neurônio. Então, eles são sintetizados, formam vesículas e elas se armazenam, né, no terminal axônio. Então, todas as sinapses que ocorrem realmente por liberação de neurotransmissores, mensageiro químico, né, do neurônio sintetiza. Essas sinapses são sinapses químicas. Pode ter outros tipos de sinapses? Essa é a que mais acontece, é a que a gente mais conhece. Tá? Mas pode ter outros estímulos, né, no neurônio que levem a um potencial de ação e que liberem um neurotransmissor, ou seja, né, outro estímulo que não seja neurotransmissor, mas algo que alterou essa voltagem na membrana, vocês acham que pode? O que acontece? O que despolariza a membrana? A variação da carga, né? Realmente ocorrer o potencial de ação, né? Chegar a um limiar e despolarizar, é uma entrada de carga positiva. Né? Então, essa entrada de carga positiva, para chegar nesse limiar, se for químico, vai ser realmente um neurotransmissor se ligar a um receptor que é um canal iônico de sódio, né? Aí o sódio vai entrar, vai ficar mais positivo na membrana, vai atingir um limiar e a partir desse limiar abrir canais de voltagem independente de sódio, vai entrar mais sódio mais rápido e realmente ocorrer a despolarização. Né? Então, nas químicas, eu preciso de um ligando dependente, um receptor ativado por um neurotransmissor realmente. Né? Para começar essa despolarização e atingir o limiar. Mas e se eu alterar a voltagem aqui por um choque? Carga elétrica mesmo. Consigo alterar a voltagem da membrana com carga elétrica. Né? O desfibrilador do coração faz isso. Aí é músculo, a gente vai ver, o músculo também altera a potencial de ação. Então, a despolarização por cargas elétricas, ou seja, se eu passar em carga positiva direta para uma membrana, vai induzir a abertura de canais
escala vai ser um potencial de ação também. Abrir os canais vocais dependentes gera potencialização. Então, lá, no caso de choque, é uma coisa de fator externo, que eu estou colocando carga realmente ali na célula. Mas, centralmente, eu posso ter sinapses elétricas. São algumas centrais, né? Ou seja, que é quando acontece uma proximidade, né? Então, eles um pequeno contato entre dendritos que se despolarizaram com dendritos de outros neurônios próximos. Isso pode induzir vários neurônios ao mesmo tempo despolarizados. Tá? Então, eu tenho que ter realmente um contato, né? Um contato entre dendrito e dendritos. Ou dendrito corpo. Neurônio até a parte sexual. Você também. Por quê? Porque no axônio eu tenho mais canais voltados dependentes. Corpo dendrito eu posso ter um ou outro, mas aqui no axônio eu só tenho canais voltados dependentes. Aqueles que se abriram já devido a uma alteração de vontade do corpo do dendrito aqui, porque é região limiar. E eles vão se abrir no axônio, levando a passagem dessa despolarização. Tá? Bom, resumindo, eu posso ter sinapses elétricas, né? Contatos dendritos, corpo, dendritos, axônios, contato entre os neurônios centrais. Acontece algumas sinapses elétricas. Ou seja, a carga positiva de um neurônio está tão alta que ele passa a carga positiva para o outro neurônio e logo o outro despolariza. Né? Vias centrais, isso está muito ligado a vias de memórias, aprendizagem já centrais. Tá? Então, são sinapses que ocorrem juntas, né? Que tem uma coordenação para aquilo. Por exemplo, a aprendizagem da fala, a aprendizagem da escrita, né? Nós humanos, né? Temos muito mais as sinapses elétricas que foram processos, né? Realmente que a aprendizagem, a conexão desses neurônios foi se dando por essas sinapses, por cima das sinapses frequentes de neurônios próximos. Né? Então, assim, não tem como a gente focar, né? Só não é uma sinapse elétrica, não é a única, mas ela vai estar acontecendo no meio de várias sinapses quando são processos assim que exigem mais vias neurais. Tá? Então, elas existem, né? Centralmente. Tá? Quando a sinapse é neuromuscular, ela é sempre aqui. Não sei se você vai lá no shopping, no músculo, o músculo também contrai, né? Vai falar de contração muscular só na outra semana. Não. Mas também depende de uma despolarização aqui muscular, né? Também entrada de sódio, para que o time ajude a se ligar. Se eu der um shopping no músculo, o músculo contrai. Desfibrilador do coração, músculo cardíaco da mesma forma. Tá? Bom, além das sinapses elétricas centrais, que a gente vai focar muito, só para entender o que é, né? Pode acontecer. A química a gente vai falar mais, exemplos de algumas. Também, né, a gente vai ver sinapses mecânicas. Sinapses mecânicas não, ó. Estímulos mecânicos que induzem despolarização, né? Eles são chamados, né, de sinapses, né? Sinapses físicas, que a gente chama, né? Então, na verdade, não é um contato de uma célula com outra, é um estímulo que despolarizou aquele neurônio e eles estão ligados a neurônios sensoriais. Então, lá na retina tem um foco receptor. Eles despolarizam de acordo com a onda, né, de luminosa, né, em cada fotoreceptor vai ser ativada a junção e ele vai ter, eu vou passar informe mesmo para você, né, vou colocar lá visão, audição, né, para entender um pouquinho como são esses receptores especiais. Audição, ondas sonoras. Lá no tímpano vai fazer uma vibração, vai ativar receptores. Atividade, então, ativação de
sensoriais, né? Bom, já que eu estou falando sensorial, né, só para a gente lembrar, antes de vocês virarem neurônios. Vocês vão conversar. Quando a gente fala em sensorial, lá da neuroanatomia, né, a via sensorial, que recebe estímulo do ambiente para o central, é aferente ou eferente? Lembra desse termo? A via sensorial, né, que é a que recebe estímulo do meio para o sistema nervoso central, ela vem uma via aferente ou eferente? É aferente. O que sai do centro para a periferia é executora, é a eferente. Né? Nós vamos ver segunda-feira já nessas fibras, né? Então eu sempre vou ter essas conexões por sinapses, né? Também. Essa parte sensorial com a parte central e a parte dando resposta eferente. Bom, então tá, então vamos tirar neurônios, né? Vocês então vão ser neurônios, vocês vão sintetizar o neurotransmissor, né? E fazer a passagem de, ou não, de uma desvalorização. O que depende para fazer a passagem, a liberação, para fazer a sinapse, depende, sinapse química do neurotransmissor. Né? Como esse neurotransmissor é liberado, né? Precisa vir uma potencial de ação aqui na soma. O corpo, lembra que ele chama soma? É uma soma. Essa alteração da voltagem da membrana, ela tem que ser positiva. Para que eu chegue no limiar, para que abra canais de voltagem dependente e assim a desvalorização, o potencial de ação vá até o final do terminal do sonho. Falei para vocês que aqui no sonho só tem canais de voltagem dependente. Mas não tem três no corpo, onde eu tenho então os ligando dependentes. Vão receber então o neurotransmissor e aí pode abrir um canal de sódio. Né? Se abrir um canal de sódio para sódio que leva ao aumento da polaridade da voltagem, né, para positivo, então saiu do repouso menos 90, chegou ao menos 70, a partir de menos 70 vai ocorrer a abertura de canais de voltagem. Não é fixo esses valores. Né? Tem canais de voltagem dependentes que se abrem a partir de menos 60, menos 80, depende da vida, depende do neurônio. Tá? Mas tem que sair do repouso e ir para mais positivo. Aí abre canais de voltagem independente. Aí consegue fazer a transmissão do potencial de ação até o terminal do sonho. Chegou no terminal do sonho, vai ocorrer o quê? Aqui eu tenho esse canal aqui, ó. Cálcio. Canal voltagem dependente de cálcio. Só no terminal do sonho tem cálcio. Esse canal vai abrir, vai entrar cálcio. O cálcio entrou, ele vai ativar enzimas das vesículas, chamadas, um pouco pequenininho, não sei se está enxergando, chama SNERS, complexo das enzimas SNERS. São tão pequenas proteínas, né, na verdade, que são ativadas pelo cálcio, que eu tenho na vesícula e na membrana absorvente. E elas vão se unir. Vai fazer a integração da vesícula do neurotransmissor com a membrana do axônio e ocorrer a exocitose do neurotransmissor. Tá? Então, para eu ter sinapse, né, para eu ter a passagem da comunicação e o neurônio despolarizado para o neurônio pós-sináptico, é necessário a entrada de cálcio nessa porção do terminal do axônio, para permitir que a vesícula libere o neurotransmissor. O neurotransmissor liberado na fenda sináptica, né? E o outro neurônio, se tiver receptor, vai responder. Tá? E se não chegar ao limiar, se abrir poucos canais, vai ter desvalorização? Não.
sódio, realmente é só canais de sódio que existe nos neurônios? Não tem desse corpo? Não. Tem canais também, quer dizer, outros canais que outros podem ter nos corpos, não tem isso? Potássio. E esse neurotransmissor se liga, né, a um receptor que está ligado ao canal de potássio. Esse canal, esse potássio, ele vai entrar ou vai sair da célula? Vai entrar ou vai sair da célula? Vai sair, porque o potássio está concentrado dentro. Quando abre o canal de potássio, ele sai. O potássio é positivo. Se ele sai da célula, a célula fica mais negativa. Então, se eu abrir canais de potássio, a tendência é essa voltagem ficar mais negativa. E o que vai acontecer? Mais longe do limiar. Esse neurônio vai estar mais inibido. Ele vai precisar de muito mais estímulo positivo para ele despolarizar e passar uma mensagem. Então, isso a gente chama, né, de potenciais postsinápticos e inibitórios. Porque vai deixar a membrana mais negativa, mais longe do limiar para realmente transmitir, né, para ocorrer a passagem do potencial de ação até o terminal de soro. Entendeu? Mais ou menos. Então, tá. Outro santo de coisa que a gente faz assim. Outro canal que pode ter no neurônio, cloreto. Cloreto é negativo. Mas, né, muito sai da célula potássio. O resto, se estiver aberto, entra na célula. Cloreto entra na célula. Cloreto negativo também vai deixar mais negativo, mais longe do limiar. E aí, o neurônio, os neurônios centrais, eles podem estar recebendo vários neurotransmissores. E se vai resultar ou não na passagem de potencial de ação para ele executar realmente, né, a liberação do neurotransmissor para as sinapses, vai ser a soma de tudo que ele recebeu. Ele vai receber negativo e ele vai receber positivo. Se for mais positivo, chegar ao limiar, vai ter a liberação do neurotransmissor. Se for mais negativo, não vai ter a liberação do neurotransmissor. Então, potenciais postsinápticos inibitórios são dados por canais de inibitórios, potássio e cloreto. Tá? Potenciais postsinápticos excitatórios no neurônio sempre são canais de sódio. Tá? Canais de dopamina de sódio. Agora vem 3 pessoas aqui nesse neurônio. Para ver se vocês entendem. Vamos embora, tá? Não sei se participou da outra vez. Não sei, não. Bora, agora vocês vão escolher. Olha, vai escolher 2 neurotransmissores que vocês vão sintetizar. Dessa vez eu não determinei o negativo, porque não é o neurotransmissor que vai me dizer se ele vai se ligar ao canal de cloreto ou se ligar ao canal de sódio. É o neurônio que vai decidir se ele vai responder aquele neurotransmissor com o canal de cloreto, um canal de sódio ou um canal de potássio. Mesmo neurotransmissor pode ter efeitos diferentes em neurônios diferentes. Tá? Então, assim, ele pegou 2 neurotransmissores, o neurônio pode se
sintetizar vários tipos de neurotransmissor. Tá? Primeiro você vai sintetizar no corpo, né, o seu neurotransmissor e ele vai passar para o axônio. Então, o axônio tem que ser. Seu epígrafo seria esse, seus neurotransmissores vão caminhar e vão ficar aqui no terminal do axônio. Né? Aí, vamos dizer, né, que veio aqui um excitante para dar um choque. Não é isso? E ele vai liberar. Né? Polarizou, vai liberar. Como que vocês vão receber esses sinais? Não pode postar. Seus neurotransmissores têm que ficar no axônio, mas não são seus. Você vai receber o dele. Sem encostar. Sem encostar. Então, sem encostar, aí ela já determinou, nem perguntei, mas o potencial foi positivo, não foi? Foi positivo e ela passou o sinal e liberou o neurotransmissor. Tá? Detalhe, se um neurônio libera, já que não é para vocês pegarem logo, dois neurotransmissores, volta o neurotransmissor. Primeiro, se ele tem mais um tipo de neurotransmissor que despolarizou e liberou o cálcio, e como é um cálcio que induz a liberação de qualquer neurotransmissor, ele vai liberar os dois tipos de neurotransmissor. Ele não tem como ele definir qual que ele vai liberar naquele momento. O que tiver de vesícula ali vai ser estimulado a ser liberado. Então, solta lá e solta os dois neurotransmissores. Aí, pode ser que o verdinho se ligou. O verdinho se ligou no canal do quê? Potássio. E o vermelho? Sódio. Tá, então vamos dizer, o vermelho é maior, né? Vamos dizer que abriu mais canais de sódio, por isso ela despolarizou, né? E liberou o neurotransmissor. Seu aqui no axônio. Seus aqui no axônio. Recebeu zero. Aí você tem que liberar os seus, não o que você pegou dele. Isso. Né? Você responde ao neurônio pré-sináptico, libera o neurotransmissor que você sintetizou. Né? Libera na fenda sináptica sem contato. Pode ter sinapses com contato, elétrica, né? Mas aqui é. Tá? Então, tá, esclareceu. Aí vamos dizer que a Jasmine, e aí? A colocou aí no isopor, né? Ligou nesse receptor. Potássio. E o azulzinho de sódio. Agora vamos dizer que como o potássio é maior, né? Aí vamos dizer que significa que tem mais receptores se ligando a potássio. Vai despolarizar ou não? Vai ter um potencial de ação ou não? Se abrir mais canais de potássio do que de sódio? Provavelmente vai ficar negativa ainda. Então, ela não vai passar o neurotransmissor e nada vai acontecer aqui na vida. Né? O que mais que a gente pode brincar? Eu sempre fico achando que tem algo mais, né? O básico é esse, né? Então, assim, na verdade, a soma é essa, entendeu? Cloreto, tem cloreto, né? Potássio e sódio. O canal, tem um canal, um receptor, que ele é sempre de cloreto, chamado canal GABAérgico. Tá? O neurotransmissor é o GABA. O GABA, ele sempre é um neurotransmissor inibitório. Né, que é de cloreto canal. A gente vai até falar o GABA, GABA. A gente vai até falar dele no seminário. Tá? Agora, os demais, por exemplo, né? Então, assim, bom, né? Então, o autor era fácil, ninguém falou do GABA, né? Se ela tiver, né? Se ele mandasse outro, aí, também não sei, né?
Esse fosse GABA e esse botasse sódio, com certeza seria mais inibitório ainda, mais longe de estimular, né? Sem receber uma descolarização. O que iria precisar? De repente um outro neurônio, né? Liberar um outro neurotransmissor, uma adrenalina, né? Uma serotonina, né? A mais aqui para se ligar ao sódio. E aí pode ser que mesmo recebendo cloreto e potássio, por mais coisas abrindo o sódio, ia descolarizar e ela ia liberar os seus transmissores. Né? Então, né? É isso, entendeu? Alguma dúvida? Para liberar, sem ser química, teria que ter realmente contato. Elétrica, né? Ou quando responde os receptores a outros estímulos, né? Físicos. Também pode descolarizar no entorno. Pode ser igual. E assim é na vida, né? A gente escolhe o presente que recebe estímulo e recebe coisa negativa, né? Então, é assim, e a gente tem que sempre somar o positivo, daí pra frente. Né? Se vou gostar, né? Bom, o que mais quero falar para vocês? Entenderam então? Onde que eu tenho canais de gânglio dependente? Sempre em corpo e dendrite. São os locais que eu recebo, né, nos neurônios, as informações. Mensageiros químicos. Tá? Lembrei. Além de canais ADN e receptores ligados a canais outros, pode ser então, cloreto, potássio ou sódio. Tá? Existem também receptores que a gente chama de receptores metalotrópicos. Então, esses, né, são receptores iônicos. Receptores iônicos ou ionotrópicos também tem o nome. Está mais fácil, né? Ou seja, né, estão ligados a canais iônicos e a carga ali positiva, vai ser possível, mas vai gerar uma carga ali. Aí existem todas as células, né, só em neurônios, mas em neurônios também existem, né, receptores metabólicos. Metal de metabolismo. Então, eles recebem informações que pode ser, então, neurotransmissores mesmo, né? Esse neurotransmissor, né, vai estar ligado a uma proteína que não é um canal iônico. Então, uma proteína que vai ativar uma enzima. E eu vou ter uma cascata de ativação enzimática para estimular, de repente, a expressão de um gene e sintetizar uma outra proteína. E pode ser um canal iônico. E pode ser uma proteína, uma enzima da mitocôndria, né, para a respiração celular, que pode então vai chegar mais no metabolismo, né, enfim, para fazer mais respiração celular. Pode até ser um símbolo de uma divisão celular, mas não acontece. Então, assim, metalotrópicos, mensageiros químicos, né? Então, pode ser que nessas sinapses, né, ocorra também, né, estímulos, assim, que ocorrem, realmente é bem importante nas sinapses primárias, estímulo para esse neurônio começar a formar a vesícula de neurotransmissor. Ele começa a formar aqui o neurotransmissor e ele vai realmente armazenar aqui. O corpo, né, vai para ações
proteínas estruturais que ajudam nos movimentos das vesículas que se armazenam ali no terminal professor. Então, o neurônio, quando a via é estimulado, né, o neurônio está sendo estimulado não só liberar o neurotransmissor, mas sintetizar, né, repor. Né? Por isso que vem a aprendizagem, por isso que é importante o treinamento. Né? Você vai estimulando cada vez mais aquela via. Né? E assim, né? Geral, né? Por exemplo, se recebe muito estímulo, e as crianças, quando vão no parque de diversão, vão no shopping, cheio de luz, cheio de barulho, chega em casa não dorme. É o menino principalmente, tem variações individuais, né? Ainda mais elétrico, sai do shopping chorando, chega em casa e não dorme. Por quê? Sente cansaço, mas liberou muito, né? Além da adrenalina, várias outras serotonina, né? Dopamina, faltou o GABA. Né? GABA, glutamate, vários hormônios e neurotransmissores que muitos, né? São os principais desses, né? Coloquei o nome. Então, aí tem o quê? Né? Relaxar, respirar, oxigenar, ativa vias que vão ativar o parasimpático. Simpático libera adrenalina sempre. Parasimpático, né? São sinapses colinérgicas, como eu falei, acetilcolina, é um transmissor que tem, né, centralmente, que tem aqui, que é a sinapse colinérgica neuromuscular. Né? E ela pode realmente ser ativadora, ser inibitória, só neuromuscular, mas ser inibitória também. Né? E ela é o neurotransmissor ou parasimpático. Ela inibe algumas funções e ativa outras. Lembra do parasimpático? Simpático e parasimpático. Né? Simpático é realmente mais ativador. Parasimpático inibe algumas funções vitais. E tem inibe o parasimpático. Diminui. Mas tudo que vocês não gravaram. Lá no começo você já pegou alguma coisinha, acho que ela não viu. Né? Então, parasimpático vai diminuir frequência cardíaca, frequência respiratória. Tá? Por outro lado, ele ativa a uma atividade intestinal. Então, ele está mais ativo pós ingestão de alimento, durante a digestão, e por isso que a gente tem sono. Né? Principalmente quando a gente come algo que, principalmente mais gorduroso, a gente vai ver que no digestório, o controle dessa motilidade é de parasimpático, mas tem vários mediadores ainda ali locais no digestório que controlam também essa motilidade. Então, parasimpático é ativar no momento de sonolência, mais ativo simpático. Simpático também que está mais agitado, libera mais vesículos, libera mais adrenalina. Ideal, né? Aí equilibra os dois. Né? Não ativar muito, não inibir demais, né? Vocês estarem concentrados no vínculo, vocês têm que estar em equilíbrio ali os dois. Né? Se estivesse muito agitado, vocês estão ali pensando que vão saber também para fazer uma proposta. Então, tudo isso nós vamos ver nessa unidade. Né? Nós vamos falar mais específicos, transmissores. Essa porção aqui, né? Liberação do neurotransmissor, essa sinapse aqui, colinérgica, neuromuscular, sempre cálcio para liberar o neurotransmissor. Então, o cálcio ele é um grande ativador enzimático de várias funções. Lá na rotação do músculo esquelético, a ligação ao funcionamento dele vai ser essencial, mas ele já é essencial, né, em sinapses. Então, o músculo esquelético ele não se contrai. É o primeiro sinal de uma falta de cálcio circulante, chama de hipocalcemia, é a fraqueza muscular. Porque não recebe direito a sinapse e a tineosina não se liga.
o sangue de cálcio é ativado para fazer a posição. Ou de sódio. Sódio, isso. Aí o cálcio que é para liberar. O cálcio para liberar a neurotransmissor. O de sódio é para ativar o potencial de ação, e esse potencial de ação, também eu vou mostrar melhor, ele vai passando, né? Então, se chegou o sódio por esses canais voltados independentes, né? Por eles serem bem arrumadinhos aqui na pistone, então, se chegou aqui positivo, nesse canal de sódio entra sódio. Esse sódio estimula um vizinho. Aí entrou mais sódio, estimula um vizinho. Quando aqui no final está despolarizado, aqui já até despolarizou, já está até negativo. E por isso que ele tem sempre um sentido único lá do sódio, só pela organização lá de potenciais locais independentes. E a bainha de Merino, vocês falaram no outro dia, né? Que o neurônio tem. A bainha de Merino é um condutor de sódio. É como se fosse realmente mais empírica, e o sódio ele consegue fundir rapidamente o sódio. Né? Então eu tenho o sódio aqui, ele passa e ativa a abertura do canal de sódio que está mais distante. Então a baía de Merino ela serve como se o axônio fosse menor do que ele é. Então eu tenho a condução saltatória, que ele fala. Não precisa abrir canal de sódio lado a lado. Eu abro um aqui, aí dou um pulo, vai abrir outro ali, entra sódio, conduz rapidamente, abre ali. E com isso, eu tenho realmente opções bons. A gente vai ver. O neurônio motor, o neurônio motor, vai se ligar ao músculo esquelético. Ele vai sair aqui da minha medula espinal, vai lá para o músculo do meu dedão. Uma axônio. Tem um nervo, com vários axônios juntos, mas é o comprimento de uma axônio. Então, o princípio que recebeu aqui, vai passando para lá só por abertura de canais de sódio, podendo ter a baía de Merino que vai mais rápido. Tem até uma medida de axônio. Aí, das espécies, mas pode ter certeza, né? Mais ou menos. De acordo, né? Não tem muito certo por isso. Bom, aí eu vou ligar também essas questões com minha anatomia de vocês. E cálcio interlocutal, interação, aí potenciais fascináticos excitatórios e hidróxidos de entender, né? Então, potenciais fascináticos é o que está ocorrendo pontinho a pontinho, nessa ligação da neurotransmissor, e cada porção está migrando nesse tipo de corpo. Eles podem sendo excitatórios somar a vídeo linear e levar o potencial de ação. Aí o potencial de ação ele vai ser essa operação de voltagem maior. Os potenciais fascináticos eles são pequenos. A soma deles vai induzir um limiar e levar um potencial de ação. Ou não, se for de e aí, você começa. As vias inibitórias, elas são importantes também, né? Porque a gente tem que ter esse controle. Como eu falei, tem que ter o equilíbrio simpático e parasimpático. A gente vai ver a importância dela na contração muscular, por exemplo. Na controle motor que a gente deve falar. Então, ali eu vou ter vias ativando a contração do músculo e inibindo o outro. Que são voluntários, mas que requerem aprendizado. Quando a gente nasce, sempre fala isso na parte muscular, né? Você vai lembrar. A gente nasce molinho. A gente não tem tensão muscular nenhuma. Porque a gente não sabe fazer a contração, não sabe, né? Aí a gente vai movimentando, isso vai simulando o sinal do sistema muscular, por exemplo. Né? Já faz movimento lá na barriga. Né? E aí eu falo que eu preciso nossa até mais durinho, porque realmente o meu músculo fechou muito, eu achei que endureceu o pescoço muito mais rápido. Colocar de bruços, desafiar
medicinas aí alternativas estão muito ligadas a isso. Primeiro, um pontinho pela cultura que vai estimular, né, dentro das funções centrais para dar esse equilíbrio. Né? Então, equilibrado antecipatório e inibitório. De dor, vai falar de dor, dor essencial. Existem vias inibitórias na dor, né, que agem anti-inflamatórios. Na verdade, né, a sensação dolorosa que diminui por vias inibitórias da dor. Então é bem legal, assim, eu só vou jogando as coisas para vocês que saber o básico, mas depois vocês podem, se vocês interessarem aí, vamos jogando. É muita coisa. Dúvidas? Vamos estudar e tragar umas dúvidas seguras, né? Vamos ver. Valeu, meninos. Obrigada. É só mais para ativar a